Nas videoaulas anteriores, nós estudamos estruturas de Lewis, um modelo bastante antigo para representar estruturas moleculares. Nós escrevemos várias estruturas de Lewis de diferentes moléculas e agora nós vamos usar essas estruturas de Lewis para prever geometrias moleculares de maneira bem superficial, já que essa série de videoaulas é dedicada àqueles alunos de cursos em que a química não é o enfoque principal. Por exemplo, zootecnia, ecologia, etc. Só para citar aqui a importância da geometria molecular, você tem esse composto aqui, PT, Cl2, NH3, 2. A forma cis, a cisplatina, é um componente de medicamento. A forma trans, aqui do lado, é um componente tóxico. Então, a geometria, a distribuição desses ligantes em torno da platina afeta as propriedades físicas e propriedades químicas dessa substância. Então, vamos lá, início do estudo de geometrias moleculares. Escrevemos já a fórmula estrutural do metano. Quando você escreve a fórmula estrutural do metano no plano, a impressão que tem é que o ângulo de ligação é 90 graus. Então você tem aqui o carbono, o átomo central, apenas com pares de ligação, pares ligantes, representam pares de elétrons compartilhados entre o átomo de carbono e os átomos de hidrogênio, e no plano você consegue escrever um ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus não é condizente com os dados experimentais. Então, os dados experimentais, possivelmente de espectroscopia de infravermelho, sugerem que o ângulo de ligação hidrogênio, carbono, hidrogênio é 109,5 graus e não 90 graus. Então, se os ângulos fossem 90 graus, você somando esses quatro ângulos seria 360 graus. Mas os ângulos determinados experimentalmente são 109,5 graus. Então, se você somar, dá esse valor aqui que é superior a 360 graus. Então, você pode concluir que a molécula de metano não é uma molécula plana. Você precisa explicar a geometria dessa molécula. Então, isso aqui é como você representa a molécula do metano no plano. Mas, de fato, a molécula do metano é tridimensional. Então, aqui a fórmula estrutural plana, e aqui do lado direito a fórmula, agora levando em conta a estrutura tridimensional da molécula. Então, esses dois hidrogênios aqui estão no plano da página, esse hidrogênio aqui está atrás do plano da página, e esse hidrogênio à frente. E o ângulo entre o ângulo de ligação é 109,5 graus. Você pode imaginar o carbono no centro de um tetraedro regular e os hidrogênios nos vértices desse tetraedro. Então vamos ver como é que nós podemos prever a geometria molecular. Então, os elétrons de valência, especialmente do átomo central, se repelem mutuamente. Aqui par isolado, par ligante. Então, por exemplo, você tem água, H2, já fizemos a estrutura de Lewis da água. Você tem lá dois pares ligantes e dois pares isolados. A repulsão entre os pares isolados é maior que a repulsão entre um par isolado e um par ligante, e a menor repulsão vai ser entre os pares ligantes. Então nós vamos usar o método da repulsão dos pares eletrônicos do nível de valência, ou repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esse é um método que nós vamos usar aqui com estruturas de Lewis para prever geometrias moleculares. Então, a molécula, a geometria da molécula é descrita distribuindo-se os átomos periféricos em torno do átomo central e escolhendo-se geometrias que minimizem a repulsão entre os pares eletrônicos do nível de valência da molécula.
Então, temos aqui alguns exemplos de geometria, e daqui a pouco nós vamos detalhar mais. Então, você tem geometria linear, por exemplo, aqui você tem CO2, berílio, H2, geometria aqui aparentemente trigonal plana, tipo BF3, geometria tetraédrica, há outras geometrias que eu vou citar. Então vamos direto ao assunto. Vamos começar com uma coisa bem básica, eu acho que todo mundo sabe, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se você tem moléculas diatômicas, por exemplo, H2, Cl2, CO, N2, O2, moléculas diatômicas são moléculas lineares. Você pode representar, por exemplo, hidrogênio, né, cloro, né, um par de elétrons, né, carbono, oxigênio, hidrogênio, ligação tripla, oxigênio, ligação dupla. Então, em todos os casos aqui você tem moléculas diatômicas, moléculas formadas pela ligação entre dois átomos. Então, necessariamente elas são lineares. Então, são moléculas lineares. Vamos voltar aqui ao caso da molécula de CO2. CO2, você tem o carbono, átomo central, ligado a dois oxigênios. Não é mandatório que eu coloque ou que eu expresse aqui os pares de elétrons isolados do oxigênio. Mas eu estou colocando aqui só para você perceber que o átomo central não tem pares isolados. E a geometria que reduz a repulsão entre esses pares ligantes é a geometria linear. Então, o ângulo de ligação tem 180 graus. A outra molécula que tem geometria linear, que eu posso citar, é o berílio H2. Aliás, vamos escrever a fórmula dele, uma estrutura de Lewis. Primeiro, total de elétrons de valência, 2 do berílio, mais 2 dos dois hidrogênios, dá 4. Então, o berílio é o átomo central, hidrogênios são átomos periféricos. Estabelecemos ligações químicas aqui, duas ligações simples, e pronto, já conseguimos os 4 elétrons de valência. Notem que o berílio aqui tem o octeto incompleto, ele não segue a regra do octeto. E o ângulo aqui que minimiza a repulsão entre os pares ligantes é de 180 graus. Então, o que determina a geometria linear das moléculas de CO2 e berílio H2 é a ausência de pares de elétrons isolados no átomo central. Então, repare que nos dois casos nós temos moléculas com 3 átomos, CO2, BH2, moléculas com 3 átomos, em que o átomo central não possui pares de elétrons isolados, pares que não foram usados na ligação. Agora, a próxima geometria, o próximo nível de complexidade é a geometria angular. Então, lembra H2O, né? Escrevemos a estrutura de Lewis, total de elétrons de valência é 2 mais 6 igual a 8. No plano você pode escrever assim, ó, oxigênio, hidrogênio, duas ligações, né? Completa o octeto aqui, 8 elétrons. O detalhe é que essa não é a geometria correta da molécula de água. Eu poderia escrever, por exemplo, a fórmula da água dessa maneira, a fórmula estrutural no plano. E para enfatizar a presença de aqui 2 pares de elétrons não compartilhados no átomo central, o oxigênio. Esses 2 pares de elétrons não compartilhados no átomo central se repelem mutuamente e repelem os pares ligantes. São 2 pares ligantes, 2 ligações aqui, 2 ligações hidrogênio e oxigênio, resultando num ângulo de ligação menor que 180 graus. O ângulo de ligação é 104,5 graus. A molécula de água é angular, porque a disposição dos seus átomos resulta em um ângulo hidrogênio, oxigênio e hidrogênio de 104,5 graus, devido à repulsão entre esses pares de elétrons
de valência aí no átomo central, o oxigênio. Você pode imaginar assim, o oxigênio ocupando o centro de um tetraedro regular, representado aqui pelas linhas vermelhas. Dois pares de elétrons são usados nas duas ligações hidrogênio e oxigênio, e esses pares são voltados para os vértices do tetraedro, e dois pares isolados voltados para os outros dois vértices do tetraedro. Os dois pares isolados, a repulsão entre esses pares isolados e a repulsão entre os pares isolados e os pares ligantes resulta num ângulo de 104,5 graus, que não é exatamente o ângulo tetraédrico. Então, a H2O é uma molécula angular. Da mesma forma, o ozônio, já tem videoaula mais antiga aí na descrição do vídeo sobre a geometria do ozônio, mas enfim, o ozônio você poderia representar assim as estruturas de ressonância dessa maneira que eu estou enfatizando a ligação simples como uma ligação mais longa e a ligação dupla como uma ligação mais curta. Claro que está super enfatizado aqui, né? Mas para que você entenda, outra estrutura de ressonância seria esta daqui. Então, o átomo central, no caso, tem um par de elétrons isolados e isso resulta numa molécula angular. Aí está. De fato, a estrutura de Lewis, ou melhor, a estrutura real do ozônio seria um híbrido dessas estruturas de ressonância. Então, o ozônio é uma molécula angular, devido a esse par de elétrons aqui no átomo central, e os comprimentos de ligação oxigênio-oxigênio são idênticos e são intermediários entre o comprimento de ligação simples e ligação dupla. Por isso eu representei dessa maneira a molécula. O ângulo de ligação oxigênio-oxigênio-oxigênio no ozônio é de 116,8 graus. Então repare que é um ângulo maior do que o ângulo de ligação na molécula de água. Por quê? A repulsão dos pares eletrônicos na molécula de água é exercida por dois pares isolados no átomo central. Vamos ver aqui, tá vendo aqui, ó. Então essa repulsão é maior, por isso o ângulo é menor. No caso do ozônio, o ângulo é maior porque a repulsão ocorre devido à presença de apenas um par isolado no átomo central. Carga formal, só para concluir aqui, as cargas formais, aqui, carga formal do átomo central vai ser 6 menos 2, deixa eu pensar aqui, 6 é a valência, menos 2 elétrons isolados, menos 1, 2, 3. 3 ligações, então a carga formal do átomo central é mais 1. A carga formal desse átomo aqui é 0. A carga formal desse outro átomo aqui é menos 1. É claro que a estrutura real é um híbrido dessas duas estruturas de ressonância e o átomo central vai ter uma carga parcial positiva e os átomos periféricos aqui vão ter cargas parciais negativas, e isso é ditado pela geometria da molécula. Haja vista que não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Você poderia se perguntar, por exemplo, se você poderia montar uma estrutura como essa: oxigênio, oxigênio, oxigênio. Veja só, nós temos um total de 3 vezes 6, 18 elétrons de valência. Então, de repente você poderia pensar uma estrutura como essa, que você já agrupou 2, 4, 6, 8 elétrons, no total são 18, então você 10, 12, 14, 16, 18. E para completar os 18 elétrons, então, um par isolado aqui no átomo central. Problemas com essa estrutura. O oxigênio é um elemento do segundo período da tabela periódica e ele sempre segue a regra do octeto. E por essa estrutura você tem aqui
o oxigênio, átomo central, agora com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência. Então isso é uma inconsistência, pois o oxigênio sempre segue a regra do octeto. Carga formal nessa estrutura ficaria carga formal 6 menos 2 elétrons isolados, menos 1, 2, 3, 4 ligações, igual a zero. Total, a carga formal dos outros átomos também é igual a zero, mas o detalhe é que há evidências experimentais da presença de uma carga parcial positiva no átomo central, e essa estrutura aqui não prevê isso, além do fato de o oxigênio central aqui não seguir a regra do octeto, por isso essa estrutura aqui é inconsistente. As estruturas mais consistentes seriam essas estruturas aqui de ressonância. Então já vimos aqui algumas moléculas angulares. Outro exemplo de molécula angular, H2S. Próxima geometria é a geometria trigonal plana, embora ela não esteja representada aqui nesta figurinha aqui. Ou está? Está sim, trigonal plana. Temos aqui a estrutura trigonal plana. Bom, vamos lá ver exemplos então de estruturas trigonais planas. O exemplo que me vem à cabeça é o hidreto de boro. Total de elétrons de valência, aqui, o boro é da família 3A, então tem 3 elétrons de valência, mais 3 hidrogênios, dá um total de 6. O boro é o átomo central, hidrogênios aqui dispostos ao redor do símbolo do elemento, e estabelecemos uma ligação simples entre cada átomo, e o que temos agora é o átomo central com 6 elétrons de valência. Então o boro aqui também sendo uma exceção à teoria do octeto. E o ângulo de ligação aqui, 120 graus. Outro exemplo de molécula trigonal plana, então ela é um triângulo no plano. Se soma esses ângulos de 120 graus aqui, vai dar 360 graus. Então, obviamente, essa é uma molécula plana, trigonal plana. Outro exemplo é SO3. O SO2 possivelmente vai resultar em molécula angular, mas o SO3 não. Então vamos fazer a estrutura de núcleos total, de elétrons, de valência, igual a 6 do enxofre mais 3 vezes 6 do oxigênio, então tem 24 elétrons de valência. Então o átomo central é o enxofre, os átomos periféricos são átomos de oxigênio, estabelecendo ligações simples, completando os octetos aqui dos átomos periféricos, e aí eu tenho então um total de 24 elétrons. Problema com essa estrutura? Essa estrutura tem o seguinte problema. Primeiro, as cargas formais são muito altas, em particular a carga formal do átomo central, que é mais 3. As cargas formais dos oxigênios, menos 1. Uma carga formal excessivamente alta no átomo central é um indicativo de que essa estrutura não é a mais apropriada. Mas você pode imaginar a situação em que você pega um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, e aí você vai ter 3 ligações duplas, e o átomo central com o octeto expandido. A estrutura do lado aqui, nem sequer o octeto foi completo com o enxofre. O enxofre não é um átomo que vai ter octeto incompleto. Em geral, ele vai ter octeto expandido. No H2S, ele vai seguir a regra do octeto. Então, eis aqui o SO3 com uma molécula trigonal plana, ângulos 120 graus. A próxima geometria que nós vamos analisar é a geometria da molécula de amônia. Bom, total de elétrons de valência é 5 do nitrogênio mais 3 hidrogênios, então dá 8. Nitrogênio, vou escrever aqui no plano, hidrogênios, uma ligação, né? O hidrogênio forma uma ligação e fica feliz. O par de elétrons isolado aqui no nitrogênio. E a geometria resultante é a de pirâmide de base triangular ou piramidal trigonal. Então, o nitrogênio ocupa aqui essa posição, e
aqui os hidrogênios na base de uma pirâmide. É uma pirâmide de base triangular. Fica mais fácil você observar nessa figurinha aqui, tá vendo? Ó? Então, amônia. Aqui você tem um par de elétrons isolados. Essa molécula não pode ser trigonal plana, porque esse par de elétrons isolados repele os pares ligantes das três ligações hidrogênio-hidrogênio. Você pode imaginar aqui no centro de um tetraedro o átomo de nitrogênio, os três hidrogênios nesses três vértices do tetraedro, e aqui você tem o par isolado que exerce a repulsão sobre os pares ligantes. O ângulo resultante é esse aqui, 107,5 graus, que é um pouquinho menor que o ângulo tetraédrico. Depois você tem a geometria tetraédrica, por exemplo, para o carbono no CH4, né? A gente já viu no começo da aula, né? No plano você pode escrever assim, mas você tem que ter consciência de que os ângulos de ligação não são 90 graus. Os ângulos experimentais de ligação são 109,5 graus e a molécula não é uma molécula plana, ela é tridimensional. Então aqui você tem a molécula de metano tridimensional, átomo de carbono no centro de um tetraedro regular e os hidrogênios, os vértices do tetraedro regular, ângulo de ligação 109,5. E aqui a molécula de água que nós acabamos de... Então basicamente essas são 3 geometrias permitidas quando o átomo central tem 4 pares de elétrons ao seu redor. Se os 4 pares de elétrons estiverem formando ligações químicas, como no caso do metano, então você tem uma geometria tetraédrica. Se você tiver 3 pares ligantes e um par isolado, você tem uma geometria piramidal trigonal. Se você tiver 2 pares ligantes e 2 isolados, você tem uma geometria angular. No caso de elementos com o octeto expandido, com mais que 8 elétrons de valência, você pode ter, por exemplo, 5 pares de elétrons em torno do átomo central, e isso pode resultar, por exemplo, numa geometria de bipirâmide trigonal, para o PF5, por exemplo, essa geometria que minimiza a repulsão entre esses pares ligantes. Então, na geometria bipirâmide trigonal, você tem aqui 3 átomos nesse plano equatorial e o ângulo o ângulo de ligação aqui no plano equatorial é de 120 graus. E 2 átomos agora aqui em 2 ligações mais longas nesse eixo aqui acima e abaixo do plano equatorial, e o ângulo agora é 90 graus. Se você tiver 4 ligantes, por exemplo, e um par isolado, você tem a geometria de gangorra. Tem várias possibilidades, inclusive a geometria linear aqui para o fluoreto de xenônio. Se você tiver 6 pares de elétrons de valência, então a geometria básica é a octaédrica, como você pode ver aqui para o SF6. Então são 6 pares ligantes. Você tem aqui 4 átomos, 4 ligações no plano e 2 ligações, uma acima e outra abaixo do plano. Se você tiver aqui, por exemplo, no fluoreto de bromo, você vai ter essa geometria piramidal quadrada. Se você tiver aqui no fluoreto de Fe4, enfim, nesse fluoreto de xenônio, você vai ter uma molécula quadrado planar. Eu fui especialmente superficial nesses 2 outros grupos de geometria, digamos assim, para átomos centrais com 5 e 6 pares de elétrons, porque essas aulas são voltadas aos alunos de cursos, digamos assim, em que a química não é o foco principal. Então, para um aluno de zootecnia que vai ter que cursar química orgânica, por exemplo, é o suficiente até esse ponto. Se você
cursa Química, Engenharia Química, então você vai precisar de aulas mais avançadas, mas nesse momento eu não vou focar nesse assunto, porque o foco é para os cursos em que a Química não é, digamos assim, o assunto principal. Bom, na próxima aula eu continuo para falar de polaridade molecular.